O que é que o nosso pai tem a ver com o nosso nível de prosperidade financeira, trabalho, carreira e dinheiro? Como é que o pai está associado na nossa mente inconsciente? Segura aí que eu te explico. Oi gente, tudo bem? Voltei e hoje eu voltei para falar de trabalho, carreira e dinheiro. E por que é que o nosso pai tem uma grande importância aqui no nosso subconsciente? Que é a associação que a gente fez em relação ao nosso pai, que hoje nos dá resultados em relação a dinheiro. Tenho muito dinheiro, tenho pouco dinheiro, sou muito próspero, sou muito pobre. O que é que a mente consciente entendeu? Então, como vocês já sabem, eu sempre trabalho com analogias e elas têm funcionado muito bem de acordo com os feedbacks que vocês estão me dando, né? Então, todo mundo entende muito melhor com exemplos, com analogias. Ontem à noite, ontem foi dia 26 de janeiro de 2020, eu atendi uma cliente queridíssima, a Viviane, não vou falar sobrenome, né? Mas a Viviane está morando lá na Austrália. Eu atendi a Viviane ontem, domingo, foi uma exceção. E no decorrer da consulta, não foi o tarô que eu usei, foi o baralho cigano, estava mencionando a questão do pai. E enquanto eu estava falando com ela, veio este exemplo, esta analogia que eu vou passar adiante para vocês. Porque foi muito significante até mesmo para mim, embora eu já soubesse. Só que com aquele exemplo ficou ainda mais claro até para mim. Vamos lá então? Deixa eu tentar explicar para vocês. O que foi dito para Viviane é o seguinte: durante muitos e muitos anos, durante até séculos, né, nós vimos na história a seguinte configuração familiar. A mãe ficava em casa, cuidava dos filhos, né? Fazia comida, lavava, passava, fazia os afazeres da casa mesmo e cuidava dos filhos. Essa era a função de muito antigamente das mulheres, né? Coisa lá de nossa tataravó, bisavó, até avó, né? Dependendo da idade de vocês, foi assim para as nossas avós também. E o que aconteceu? A mulher então ficava em casa e o homem, o pai, era o que não estava lá. Ele era o provedor. Ele era aquele que ia para a rua trabalhar. Ele é que trazia comida para dentro de casa. Ele é que pagava as contas, né? Tudo que tinha a ver com trabalho, carreira e dinheiro estava associado ao homem da casa. Então, assim, quando o filho chorava, não era o pai que ia lá e ver o que estava acontecendo e tentava ajudar. Não, naquela época não. Se o filho chorasse, quem tinha que resolver aquilo era a mulher. Ó, vai lá, o filho está chorando, vai lá ver o que está acontecendo. Então, quando tinha a ver com emoções, a mãe é que tinha que resolver. E quando uma conta não era paga, ou faltava comida dentro de casa, enfim, o que quer que fosse, quem tinha que resolver era o pai. E esta configuração familiar, ela foi passada de geração para geração, de inconsciente para inconsciente. A tua bisavó passou para tua avó, que passou para tua mãe, que passou para ti, ou o que a medicina tradicional chama de DNA. O DNA nada mais é do que todas as crenças, a forma com que os teus antepassados pensavam e que estão agora sendo passados para ti também, para que tu possa curar todas essas percepções. Então, por isso que essas revoluções feministas e tudo mais são extremamente importantes. A espiritualidade, através destas revoluções que a gente vê por aí, a mulher cada vez mais tentando se impor, querendo igualdade, né? Ganhar o mesmo que o homem, querer que dentro de casa as tarefas sejam divididas entre os dois e não mais de um só,
Os dois têm que pagar as contas e não apenas o homem. Os dois têm que cuidar dos filhos e não apenas a mulher, né? Tudo isso é muito bom. A espiritualidade está limpando essas crenças negativas que só trouxeram resultados muito negativos com o passar do tempo. Vocês conseguem entender? Então a gente tem que aprender também a ser muito grato a estas pessoas que fazem essas revoluções, estas manifestações que vão gerar impacto na sociedade, pelo menos de pensamento. Para pensar no que está acontecendo com a gente, isso não é justo, não é assim que se faz. Tudo isso é muito bom, já que a gente não faz, tem alguém fazendo por nós, né? E vai acabar mudando as próximas gerações, porque estas pessoas que já têm essas crenças diferentes dos pais vão ter filhos, e os filhos vão pensar diferente. Logo, vão ser mais evoluídos e mais prósperos do que nós. Então, o pai no inconsciente coletivo está associado assim. Mesmo que tu não queira, foi algo que a tua mãe passou para ti. Gente, hoje eu tô tendo que falar bem alto porque tá chovendo pra caramba. E por estar chovendo pra caramba, eu tô precisando quase gritar, porque talvez vocês não me ouçam se eu falar um pouco mais baixo, como habitualmente. Tá joia? Então, vamos lá. Esta referência paterna que tu teve dentro de casa, hoje influencia na tua vida profissional. Tem pessoas que não tiveram pais, tiveram só uma mãe cuidando de tudo. Beleza, são exceções, mas não são poucas, né? Muita gente teve o pai dentro de casa, mas o pai nunca veio conversar com os filhos sobre o que é uma profissão, sobre o que é que ele deveria escolher, e ainda bem, porque isso é livre-arbítrio, né? Mas pelo menos orientar sobre dinheiro, como é que funciona o trabalho, quanto que tu tem que te dedicar, o quanto de foco, né? O que é que tu tem que correr atrás, por que é que tu tem que correr atrás. Quando existe essa ausência de pai, mesmo que o pai esteja presente em casa, ausência de orientação, a pessoa também cresce perdida, porque ninguém falou com ela, ninguém orientou. Então ela só viu o pai se comportando, indo para o trabalho, voltando e reclamando, ou sempre reclamando que ganhava pouco, que o trabalho não é justo, que o trabalho é muito difícil, sempre muito cheio de reclamações. Então tu foi vendo e associando, e aí depois na fase adulta tu fez igual. Sempre reclamando do trabalho, sempre atraindo trabalhos que te deem baixa remuneração, ou sempre perdido em relação às tuas profissões, não saber para onde ir, o que fazer. Então esta consulta que eu fiz para Viviane foi muito, mas muito bacana mesmo. E realmente, eu torno a dizer, embora eu soubesse disso, que o pai, todas as dificuldades que a gente tem na vida financeira estão relacionadas ao pai, e todas as dificuldades que a gente tem nos relacionamentos afetivos estão relacionados à mãe no inconsciente, mesmo assim, foi muito bacana esse exemplo. Eu adorei, eu amei. Encerrei a consulta e me recolhi, eu fui dormir maravilhada com aquele exemplo. Foi mais uma ficha que caiu para mim também. E eu espero que caia para vocês também. Então, observem qual foi a referência paterna que vocês tiveram em relação a dinheiro dentro de casa. O que o teu pai falava sobre dinheiro? Como é que ele se comportava diante do dinheiro? Ele era mais econômico? Talvez tu seja demais também. Ele gastava demais? Talvez tu gaste demais também. Ele era uma pessoa meio termo? Talvez tu seja também. O ideal é sempre pensar o seguinte: eu não sou o meu pai. Nem na forma com que ele pensava sobre o dinheiro e nem fisicamente. Então eu tenho que ter as minhas próprias percepções acerca do dinheiro. Peraí que a moça quer descer. Então eu tenho que ter as minhas próprias percepções acerca do dinheiro. Para onde eu quero ir, quanto que eu quero ganhar, o quanto que eu amo a minha profissão, são decisões que eu tenho que fazer. Então eu espero que esse vídeo ajude vocês cada vez mais. Se for necessário, ouçam, assistam ele várias vezes, até que a mente consciente entenda tudo o que for dito e consiga aplicar na própria vida. Tá joia? Então, se tu tem pouco dinheiro, se tu não é muito próspero, se tu não é muito focado, nem muito determinado na vida profissional, o teu pai exerceu essa influência sobre ti. Mas dá para acabar com isso a partir de agora. Fiquem com Deus, se cuidem direitinho e até o próximo vídeo. Um beijo.